O IBGE acabou de divulgar os resultados do censo realizado em 2022 para contar a população brasileira. E sabe o que ele descobriu? Que o Brasil tem 10 milhões a menos de pessoas do que o próprio IBGE imaginava que tivesse. E além disso, ele descobriu outra coisa, que uma das maiores capitais do Brasil perdeu quase 10% da sua população. Você sabe que capital é essa? Se você gosta desse tema de população, tendência, futuro, demografia, coisas que impactarão nosso futuro e nossa vida, com certeza o canal da Revolução Prateada é para você. Então eu começo esse vídeo pedindo a sua gentileza, não custa nada, é rapidinho, é grátis, é só dar um like, é só assinar o canal da Revolução Prateada, tá legal? Bom, depois de 13 anos de espera, finalmente saíram os resultados do censo da contagem da população brasileira de 2022. E ele disse que a população brasileira é de 203 milhões de pessoas, ou seja, somos 203 milhões de brasileiros, 12 milhões a mais do que o censo de 2010. 12 milhões é muita gente, é mais do que a soma de vários países da Europa. Mas se é muita gente, é muito pouco perto do que se esperava, porque as projeções feitas pelo próprio IBGE indicavam que o Brasil teria algo como 213 milhões de pessoas, né? E aonde foram parar esses 10 milhões de brasileiros que sumiram do censo? Aqui começam as polêmicas. Em primeiro lugar, esses 213 milhões nunca existiram, era só uma estimativa. Eles pegavam o que a gente tinha em 2010, aplicavam modelos estatísticos até sofisticados, né, imaginando algumas mudanças que haveriam, como, por exemplo, as famílias brasileiras serem menores, com menos filhos, né, e projetavam isso para o futuro, né? Mas o fato é que a gente acabou tendo muito menos, um crescimento muito menor do que essas projeções indicavam. É o menor crescimento já visto no Brasil, crescimento populacional, ao longo de 150 anos desde que se faz censo no Brasil. Quais são as causas para isso, né? A gente não sabe muito bem, porque o censo fez uma divulgação apenas parcial, a gente não tem todos os dados, mas é possível que algumas causas tenham contribuído para isso. A primeira é a pandemia. A pandemia levou milhões de vidas em todo o mundo. No Brasil foram 700 mil vidas perdidas, que talvez de outro modo estivessem vivas agora na contagem da população. É possível que a pandemia tenha tido um efeito indireto também, fazendo com que casais adiassem o seu casamento, postergassem ou até cancelassem o casamento ou postergassem a chegada do primeiro filho. Esse fenômeno de adiar ou cancelar casamentos foi muito grande no período da pandemia. É possível que isso tenha tido um impacto no nascimento de crianças. Mas falando em crianças, o motivo mais provável, mais plausível, que provisoriamente se imagina, é que a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade do Brasil tenha caído ainda mais do que se projetava que caía. Ou seja, as famílias brasileiras que já estavam ficando menores, provavelmente estão menores ainda. Minha mãe teve 10 irmãos, né? Depois meus tios, em média, tinham 6 filhos, 5, 6 filhos, eu tinha 5, 6 primos de cada tio, né? Eu tenho 2 filhos e diversos amigos meus de uma geração um pouco mais jovem, 5 a 10 anos mais novos que eu, não têm filhos, tem um filho, né? Então é provável que essa tendência de ter menos crianças, de ter menos filhos, elas tenham se acelerado a partir da pandemia. Esse censo, ele enfrentou problemas inéditos, né? O primeiro deles é que era para ter sido feito em 2020, né? Os censos, historicamente, em todos os países, são feitos a cada ciclo zerado de 10 anos, né? 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, se tudo der certo, né? E 2020 a gente estava no meio de uma pandemia, obviamente que a gente não tinha como espalhar um exército de recenseadores no Brasil, quando a instrução para todo mundo é não colocar a cara para fora de casa por conta da pandemia. Então, seria inviável fazer no ano previsto de 2020. Aí chegou 2021, o que acontece? Não tinha dinheiro para o censo, né? O orçamento que foi liberado para o censo era 96% menor do que o necessário, né? Então não foi possível fazer, acabou ficando para 2022, no meio de uma eleição polarizada, confusão, fake news,
muita gente dizendo, não sei até que ponto com verdade ou não, que haveriam bandidos dizendo que eram recenseadores do IBGE para querer entrar e roubar sua casa, e as pessoas não queriam deixar o recenseador entrar, ou que o governo iria pegar dados seus de renda, de consumo, para cobrar mais imposto. Muita gente se recusou a responder censo. Então, tudo isso fez pairar uma certa dúvida sobre o censo. O IBGE é uma instituição super sólida, super confiável, tem um excelente histórico no Brasil, né? Mas enfrentou problemas inéditos de orçamento até falta de adesão. Calcula-se que algo como 4% da população ou dos lares não puderam ser entrevistados, o que é um pouco mais do que a média dos censos brasileiros, mas está dentro de um padrão mundial, ou seja, mais de 95% das casas puderam ser recenseadas, e essas 4 não é que não entraram na conta, né? Esses 4% dos lares brasileiros não entraram. Entraram por imputação, que é o método que o IBGE faz para estimar, adivinhar com base científica, qual é a população. Por exemplo, chega lá num condomínio de casas, né? Tem 100 casas, só conseguiu entrevistar 95, as outras 5, baseado na quantidade média de filhos que aquelas 95 casas têm, escolaridade, renda, dá para estimar quem está naquele condomínio, tem mais ou menos o mesmo padrão socioeconômico, aquelas 5 vão ter um nível mais ou menos parecido com aquilo. Assim como num determinado bairro, por exemplo, nas casas que não conseguiram fazer. Então, em tese, esses 4% de casas não entrevistadas não deveriam impactar na realização do censo por esse método que é internacional e reconhecido de imputação de dados. E quais são as maiores cidades brasileiras? Aqui a gente não tem muitas surpresas, mais ou menos, né? A maior capital do país é São Paulo, né? Com mais de 11 milhões de habitantes, né? Cresceu um pouquinho, ou seja, ela já está chegando numa estagnação da população. O Brasil como um todo cresceu 6,5%, 0,5% por década, vamos dizer assim. A variação anual da população brasileira está numa média de 0,5%. Significa que para cada 1.000 habitantes que a gente tem num determinado ano, a tendência é que no ano seguinte a gente tenha 1.005 habitantes. E o que acontece? A cidade de São Paulo cresceu menos de 2%, mas cresceu um pouquinho, é a maior. Depois vem o Rio de Janeiro, que teve decréscimo, né? A população do Rio decaiu, né? Diminuiu a quantidade de habitantes do Rio de Janeiro, mas ainda é a segunda. E no terceiro lugar a gente tem uma estreante, que é a capital do Brasil, a cidade de Brasília, que hoje já ultrapassou Salvador, ultrapassou Belo Horizonte, e é a terceira maior cidade do Brasil. E quais são as menores cidades? O Brasil tem 3 cidades com menos de 1.000 habitantes. Olha que loucura, né? A menorzinha de todas é Serra da Saudade, né, em Minas Gerais, com 833 habitantes. E depois a gente tem 2 outras cidades com um pouco mais de 900, que é Borá, né, em São Paulo, interior de São Paulo. E a cidade de Anhanguera. Anhanguera, no Centro-Oeste, que também tem menos de 1.000 habitantes. Falando em Centro-Oeste, o Centro-Oeste é a região do Brasil que mais cresceu, né, nesses últimos tempos, nesses últimos 12 anos. Né? Ela cresceu o dobro da média nacional. Acredita-se que isso tenha relação com o desenvolvimento do agronegócio e as oportunidades econômicas que o agronegócio gera. Né? Tem 2 coisas curiosas aqui, é que esses são fenômenos históricos. Né? Nos anos 70 e 80, a gente teve uma migração enorme do Nordeste para São Paulo, por exemplo, de várias regiões do Brasil para São Paulo, porque em São Paulo que tinham as grandes indústrias, as grandes montadoras. Então, o emprego estava em São Paulo, né? Então as pessoas vinham para São Paulo. Hoje em dia a gente já tem o eixo do desenvolvimento mais distribuído pelo país. Aliás, a criação de Brasília em 1961, né, que hoje é a terceira maior cidade do Brasil, foi um pouco com essa intenção, interiorizar o desenvolvimento do Brasil, que o Brasil era enorme, mas estava quase que toda a sua população concentrada às margens ali do litoral ou próximo do litoral, e se queria interiorizar. Né? Então a gente vê hoje um pouco dessa tentativa lá de trás se materializando com o crescimento de outras regiões. Mas continua a menor região do país, né? O Centro-Oeste cresceu mais que a média, mas ainda é a menor região do país.
a menor região do país. A maior continua o Sudeste, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que são algo como 42% da população, quase metade da população do Brasil está nesses estados do Sudeste. Depois é o Nordeste, que caiu, né? A população do Nordeste vem crescendo abaixo da média brasileira, então foi uma região que teve um decréscimo, né? E na participação, né? Depois a gente tem o Sul, tem o Norte e tem o Centro-Oeste, o menor de todos, mas crescendo. A gente teve também o fenômeno de algumas capitais que regrediram, caíram. Belém perdeu população, né? A região metropolitana de Porto Alegre perdeu a população. O Rio de Janeiro, como eu falei, 200 mil habitantes. E o mais curioso foi Salvador, porque Salvador perdeu quase 10% da sua população. Olha que loucura, ao longo de 12 anos. Quando todo o Brasil cresceu um pouco, cerca de 6,5%, Salvador caiu, né? Existem algumas lacunas que esse censo não respondeu ainda, né? Para onde foram essas pessoas? Antigamente era fácil identificar, essas pessoas iam para o cinturão periférico das grandes cidades. Então a pessoa saía de São Paulo e ia para Osasco, para Guarulhos, para Santo André, para essas cidades que estão nesse envoltório de São Paulo, porque o metro quadrado era mais barato, por causa de trânsito, qualidade de vida, enfim, uma série de coisas. As pessoas iam morar no entorno dessas capitais. Hoje a gente já está vendo um fenômeno, apesar de ter essa migração para cidades no entorno, não foi o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio perdeu, mas muitas cidades do entorno também perderam população. A gente viu a região dos lagos, né, ali do Rio de Janeiro, ali crescendo bastante. Em São Paulo a gente teve um fenômeno curioso, que foi Sorocaba. Na cidade de Sorocaba cresceu bastante, muito mais do que a média. Sorocaba está próxima de São Paulo, mas não está ali na grande São Paulo, está cerca de 1 hora de São Paulo, né? A gente teve, apesar de Belém cair a população de Manaus cresceu bastante, né? Outra capital aí do norte cresceu bastante. Então a gente tem muito para analisar ainda esse censo. Uma coisa que a gente tem visto é uma tendência a estagnar ou decrescer esses grandes centros urbanos, né? Essas grandes metrópoles. As cidades médias, capitais ou não, têm crescido. Essas cidades entre 100 e 700 mil habitantes têm crescido. A capital que mais cresceu proporcionalmente foi João Pessoa, na Paraíba. Ainda é uma capital pequena, com menos de 1 milhão de habitantes, mas foi a que mais cresceu. Mas a gente tem visto esse movimento de migração desses grandes centros, né, para cidades de tamanho médio, que tem alguma qualidade de vida, alguma infraestrutura, restaurante, teatro, escola, faculdade, mas que ao mesmo tempo não tem essa loucura, esse trânsito ou violência das grandes cidades, né? Então, pode ser que seja a interiorização dos investimentos, que já vem acontecendo faz tempo, né, de agora, né, de investimentos, fábricas irem para o interior, sair ali das capitais. Pode ser também um movimento das pessoas em busca de mais qualidade de vida, ou fugindo de violência, trânsito, esse tipo de coisa, né? Pode ser, inclusive, que a pandemia, de novo, tenha tido um papel, que depois da pandemia passou a ser muito aceito o trabalho remoto, algo que não era antes. Eu, por exemplo, tenho um amigo que trabalha na Embraer, a fábrica de aviões, a terceira maior do mundo, localizada na cidade de São José dos Campos, e ele trabalhava de segunda a sexta lá, né? E depois, no final de semana, ele ia para uma outra cidade próxima, onde mora a esposa e a filha. E ele já estava na iminência de comprar um apartamento em São José dos Campos. Depois da pandemia, ele está em trabalho híbrido, fica alguns dias lá, outros dias em casa. Então, ele já desistiu, por exemplo, de comprar um apartamento e morar em São José dos Campos, que é uma cidade de pouco menos de 1 milhão de habitantes, né, a 1 hora de São Paulo. Ou seja, é possível que esse movimento de interiorização do Brasil tenha um pouco a ver também com a possibilidade de trabalhar remotamente. Agora, o mais importante de tudo é o que esses dados do IBGE, o que os novos dados da população brasileira apontam para o futuro. O primeiro, e talvez o mais importante, sobretudo aqui para a Revolução Prateada, que é um canal que estuda as mudanças demográficas e, sobretudo, o envelhecimento populacional, é que o Brasil, muito provavelmente, está envelhecendo ainda mais rápido do que você imaginava que ele estava. Ou seja, quando o IBGE divulgar os dados por idade, é provável que a gente veja isso, né? A gente veja os dois fenômenos que causam a chamada revolução da longevidade ou a revolução prateada, né? O primeiro, que é a gente viver cada vez mais. A pandemia trabalhou um pouco nisso, mas de modo geral a humanidade vive
a cada década ela consegue mais 2 anos de vida, de aumento de expectativa de vida, e o outro lado da régua é tendo cada vez menos filhos. Então é provável que a gente tenha observado, ou venha a observar, um incremento ainda maior nessa taxa de envelhecimento da população brasileira, porque não está nascendo muitas crianças, né? Os casais estão menores, as famílias estão menores, e as famílias estando menores, a gente não tem uma reposição de crianças e jovens, né? Aliás, o censo trouxe isso, né? A média de moradores por casa era de 3,3. Em cada casa moravam 3,3 pessoas, e agora moram em média 2,8 pessoas, ou seja, saiu meia pessoa de cada casa, né? Porque o que aconteceu? A população brasileira cresceu apenas 6%, mas o número de novas habitações cresceu muito mais. Você deve ter observado, em quase toda a cidade nos últimos 15 anos, a gente teve um boom na construção civil. Prédios, condomínios, casas, loteamentos populares ou de classe média, ou seja, se você tirar uma foto aérea de quase qualquer cidade brasileira em 2010 e tirar uma outra foto aérea em 2022 ou 2023, você vai ver que tem uma mancha urbana muito maior, né? As construções invadiram áreas que antes eram mato, eram terreno baldio, hoje tem mais construção, né? Ou seja, tem mais casas e menos gente por casa, né? Isso talvez traga algumas consequências inusitadas, né? Em primeiro lugar, mais gente morando sozinho, o fenômeno do ninho sozinho, ou porque alguém que decidiu não casar, não ter filho, ou porque alguém que enviou os filhos estão longe, então esse fenômeno de pessoas morando sozinhas vão ser cada vez mais frequentes. Você já vê a indústria alimentícia fazendo, às vezes, alimentos em menores quantidades para famílias que só têm uma pessoa. Pode ser que a renda per capita do Brasil, por uma razão oblíqua, aumente, né? Que a gente já que a gente vai ter o mesmo PIB, que é calculado anualmente, mas dividido por uma quantidade menor de pessoas. Outra coisa que é uma pena para o Brasil, se a gente estiver envelhecendo ainda mais rápido do que se pensava, é provável que a janela do bônus demográfico se feche ainda mais cedo. O que é o bônus demográfico? Bônus demográfico é uma época na história de um país em que eles têm uma quantidade desproporcionalmente mais elevada de pessoas em idade de trabalhar, aquelas pessoas na idade que a gente chama de economicamente ativa, assim, 18, 20, até 64, 65 anos, dependendo do país e da nomenclatura. Porque quando as pessoas estão em idade de empreender, de trabalhar, teoricamente, esse país consegue gerar muito mais riquezas, né? Então, e o Brasil está no finalzinho disso, o Brasil desperdiçou o bônus demográfico, a gente tem uma janelinha que está se fechando. Normalmente, os países que enriqueceram, se tornaram socialmente mais justos, eles passam por um processo de aproveitamento desse bônus demográfico, eles melhoram a renda média, a riqueza, a poupança do país nesse período, e depois, no ciclo em que eles terão uma população mais envelhecida, né, algo que já está acontecendo com muita... O Japão já é assim, a Europa já é assim em boa parte dos países, né, eles têm uma população envelhecida, mas eles já têm uma situação do Estado ou uma teia de proteção social mais sólida. O Brasil corre o risco de a gente se tornar um país envelhecido, né, com uma população relativamente mais velha, sem ter enriquecido, sem ter prosperado proporcionalmente para sustentar essa população. Porque no Brasil, o sistema de previdência, por exemplo, é baseado em quem está trabalhando, quem está na ativa, sustenta a previdência de quem está na inatividade, já se aposentou, ou seja, e essa proporção está ficando cada vez mais difícil para equilibrar o sistema. Então, se esses dados se confirmarem, é possível que tenha um impacto em termos previdenciários. A gente deve ter outro impacto em políticas públicas, por exemplo. É provável que o investimento por criança na educação vá aumentar se a gente tiver menos criança. E a mesma quantidade constitucional de dinheiro direcionada para a educação, a gente vai ter a mesma quantidade de dinheiro por muito menos criança. Então, provavelmente, o valor por criança dedicado à educação vai aumentar, que é uma coisa boa. Por outro lado, talvez a gente tenha o gasto per capita com saúde mais estrangulado ainda, porque a gente vai ter mais pessoas demandando serviço de saúde, porque, via de regra, quanto mais velha a gente fica, mais a gente demanda de serviços de saúde, né? Então são desafios novos para o futuro. Outra coisa também é a população do Brasil vai começar a encolher mais cedo do que a gente imaginava. Tinha algumas projeções aí dizendo que lá por 2040, 2036, alguma coisa em torno de 2040, a população do Brasil ia começar a fazer assim, né? Começar a diminuir. Pode ser que isso aconteça antes, né? Talvez a gente tenha que começar a discutir coisas que
no Brasil não se discute muito do tipo imigração, né? O Brasil não é um país tradicionalmente que receba muitos imigrantes, lá como os Estados Unidos, como a Europa, né? Mas pode ser, se a gente começar a ter uma população cada vez mais idosa e não tem a reposição de jovens, pode ser que imigração se torne uma pauta brasileira, né? Na Europa isso está na pauta, porque a Europa, boa parte dos países tem a população não só envelhecida, mas decaindo. Itália, Espanha, né? Então já estão discutindo isso, né? E é uma coisa um bocado paradoxal e ambígua, eles têm uma relação muito ambígua com a imigração. Via de regra, causa um incômodo imigrante, cultura diferente, eles acham que podem tornar as cidades ocasionalmente mais violentas, e que isso vai degradar o emprego, tirar o emprego do próprio espanhol ou do próprio italiano, né? Mas o fato é que os Estados Unidos é um exemplo disso, é um país que tem essas políticas aí de abre um pouquinho, fecha um pouquinho, mas os imigrantes são, ou talvez sejam importantes, né, nesses países que estão em processo de envelhecimento acelerado ou de não tenham reposições de jovem para o mercado de trabalho. Agora, aqui a gente tem um outro problema, né? A gente não está conseguindo nem empregar os jovens que a gente tem hoje no Brasil, é um problema. A gente tem milhões de jovens que chamam de nem estudam, nem trabalham, né? Existe uma tentativa, existe um primeiro ímpeto fácil de culpar, né, esses próprios jovens, né, nem estudam nem trabalham, porque são vagabundos, não querem, mas existe uma dificuldade estrutural, né? Muitos desses não tiveram uma educação de qualidade, não tem, precisa ajudar no lar, não é que eles não estudam porque não querem, nem trabalham porque não querem, né? Então tem um problema estrutural da economia aí também, né? E a outra coisa, muito provavelmente, essa questão do etarismo nas empresas, né, de não achar um profissional de 45 anos de idade velho, 50 velho, se isso já era uma postura inadequada, injusta, isso vai se tornar ainda mais num país em que a gente vai ter cada vez mais pessoas e cada vez mais profissionais maduros, sêniores, e a gente precisa integrá-los na força de trabalho, nessa economia da longevidade, porque isso é bom para esses profissionais, é bom para as empresas e é necessário para a sociedade também. E aí, o que você achou disso tudo? Deixe seu comentário, diga o que você achou do censo, o que aconteceu na sua cidade. A sua cidade diminuiu, aumentou a população, é mais do que pensava, é menos do que pensava? O que você acha? Quais serão as consequências que esse novo retrato da demografia do Brasil vai trazer? Deixa aí seu comentário, tá legal? Seu comentário é super importante. E claro, se você ainda não deu like no vídeo, dê. E por favor, ajuda o canal, é muito simples. É só apertar o like, é só se inscrever no canal, isso não custa nada para você e ajuda enormemente o trabalho que a gente faz aqui na Revolução Prateada. Eu agradeço a sua audiência e assim que a gente tiver mais dados divulgados do Censo 2022, a gente traz aqui para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Vida longa. Tchau.